Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 25 de março de 2025, a gente vai poder conversar com o grande Dr. Fabrício Assini sobre a questão de neurotransmissores e saúde mental e cerebral. Será um papo muito legal e eu vou esperar aqui. Ah, ele já está por aqui, já vou chamá-lo para a gente conversar aqui ao vivo. Deixa eu colocar para dentro. Opa! E aí, Fabrício, tudo bem? Fala aí, Carol. Tudo bem? Tudo tranquilo? Joia! Tudo certo. Então vamos lá. Fabrício, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite para a live, tá? Eu sei que sua agenda, como a minha, ou talvez pior do que a minha, é complicadíssima, né? A gente pôde conversar lá no Congresso durante o almoço, né? Porque no final das contas, quando vai ali de uma coisa para outra, nem dá tempo, né? E uma palestra excelente que você deu, e aí eu pensei, poxa, eu preciso conversar com esse cara sobre a área dele. Então, se você puder, por favor, falar suas credenciais para o pessoal, porque tem o pessoal de agora, mas principalmente tem o pessoal depois da retransmissão, né, que o vídeo fica perene postado depois, se você me permitir, Ah, né? tranquilo. Então, se você puder, por favor, falar todas as suas credenciais aí, se couber, por favor. Vamos lá. Ícaro, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sempre que sou convidado para uma live, eu tento botar na agenda e essa live a gente já marcou faz bastante tempo, né? Então, assim, eu sou um farmacêutico de formação. Eu fiz farmácia porque eu gostava de química, lia no rótulo do shampoo, farmacêutico responsável. Fiz farmácia para fazer shampoo. Acontece que. Hoje sou careca, né? Nem preciso de shampoo, mas. Então. Mas fiz farmácia para isso. Só que um ano antes de me formar, eu não gostava de fazer shampoo e não gostava de nada do que tinha sido apresentado até então. Comecei a entrar em crise, né? O que vou fazer agora? E andando pela universidade vi um laboratório que era o laboratório de psicofarmacologia. Bati na porta do professor, contei uma história parecida com essa para ele. E ali comecei na iniciação científica, mestrado, doutorado, fiz toda aquela vida acadêmica formal na área de psicofarmacologia. Sempre tentando entender quais eram os neurotransmissores envolvidos com os mais variados comportamentos. Ansiedade, depressão, aprendizagem de memória, abuso de substâncias e assim por diante. Então, fiz toda essa vida acadêmica. Depois, por anos, fui professor de fisiologia e farmacologia em cursos de graduação da saúde. E desde 2018 que eu vivo exclusivamente dos meus cursos e palestras. Hoje eu tenho uma empresa chamada Escola de Neurosuplementação. Ali eu, na verdade, assim, eu simplifico e aplico a neurociência para profissionais da saúde. Eu aproximo a neurociência da prática clínica de profissionais da saúde. Então eu posso dizer assim que, resumidamente, eu sou um cara que tem o privilégio de ser pago para estudar o cérebro desde 1999. É isso que eu faço da vida. Que ótimo, hein? Que top. E o livro? Já tem um ou tá nos planos? Ai, tá nos planos isso aqui. Eu tenho que parar de viajar um pouco, porque é muito avião. Vou começar a escrever no avião mesmo, vai ter que ser, entendeu? Mas já tem uns 4 ou 5 engatilhados na cabeça, mas nada saindo do papel ainda não, amigo. Você sabe que uma coisa que o pessoal tem feito muito, alguns criticam, eu hoje em dia não critico muito, é você pegar e ensinar a inteligência artificial como funciona a sua cabeça, né? E aí depois você dá um monte de texto seu e companhia, monta o esqueleto e daí você tira do papel com as suas, né, com o seu Sim. toque. Aí tem gente que me pergunta, quando eu falo isso em curso e palestra, mas você escreveu os seus assim? Eu falo, não. Mas eu sou old school, né? Eu prefiro É, primeiro escrever e talvez melhorar depois hoje em melhorar. dia. Eu confesso que eu tentei, eu paguei uma inteligência artificial que eu joguei algumas aulas minhas para ver o que iria sair dali. Mas eu não gostei. Eu não É. gostei, eu achei que não, que faltou, assim. Então é muito possível que eu faça esse caminho. Ou seja, eu vou escrever e diga que agora melhora a fluidez, melhora a gramática, melhora. Né, faça esse trabalho não técnico, porque eu não achei que ficou legal, assim. Então, Mas eu te dei essa foi um dica, pensamento que eu tive. eu te dei Uhum. essa dica, Fabrício, porque uma vez eu assisti há 20 e poucos anos atrás uma palestra nos Correios, quando eu prestava serviço lá pelo SESI. Recém-formado, você pega qualquer emprego, né? E esse foi ótimo. E uma psicóloga estava dando uma palestra de que o ótimo é o maior inimigo do bom, sabe? Ou seja, quando você não pode fazer o ótimo,
faça o bom e vá melhorando. É. A segunda edição do meu livro, do Domine Sua Saúde, eu te dei Sim, um, né? Do Domine, sim, vai sair agora, semana que vem. Eu já estou com ela, estou terminando de revisar e tudo. Mas o Domine foi aquele que eu não usei inteligência artificial, mas fui escrevendo ao longo de um ano. Poxa, tá legal, compilei. Para a segunda, ele tá muito melhor. Mas a primeira, tanta gente já virou e falou: cara, isso já me ajudou tanto. Foram dezenas de milhares de depoimentos. sim. Tá muito É, não, bom. não, eu acho que tem razão. Às vezes a gente fica muito nessa do perfeccionismo e acaba não fazendo, né? Eu Tira acho que esse é um alguma ditado coisa muito do importante. papel. Sim, Porque alguém com a bagagem que você tem, quando você tirar um livreto que seja do papel, você vai ajudar exponencialmente. Sabe? é, Exponencialmente. Bom, é. eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Eu formei há 25 anos atrás. Já fui direto para iridologia, íris diagnose, que o pessoal falava, ah, é xamanismo e tudo. Não é. Tem muitos traços biopatográficos de íris. Não é à toa que íris é utilizada para identificação, melhor até do que digital. Porque você ainda pode ter digitais extremamente parecidas no mundo, mas íris você não tem. Que coisa, né? Mas aí o pessoal começou a usar muito de uma forma meio esotérica, meio mística, eu me afastei. Uhum. Tá? Mas tem muita coisa científica na íris diagnose. Acabou que eu tomei 5 tiros no assalto no final de 2001, virei paciente, e o que me salvou mesmo, além de cirurgia e companhia, foi a integrativa. Eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Aí fui estudar ortomolecular, integrativa e vários outros cursos, e 9 livros escritos, né? Já passei por tudo na medicina, já fui diretor de hospital, já trabalhei em convênio, corregedor do Conselho de Medicina, conselheiro, né, diretor de sistema de emergências móveis, UTI, já trabalhei em tudo. Até do lado negro da força, da medicina. E aí, estamos aí, né, nessa parte de ortomolecular, de integrativa, tentando fazer uma medicina um pouco diferente, que olha o ser humano como um todo. Corpo, mente, espírito e relações sociais. Só que eu brinco com as pessoas, Fabrício, que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que cuidar é corpo. Aí, pessoal, mas como assim? Porque se não for para cuidar do corpo em primeiro lugar, o que é que te diferencia de um espírito, sabe? Então, o que permite que a gente esteja nesse mundo é corpo, tá? Depois você vai cuidar do restante. Só que depois do corpo você tem que cuidar da mente, né? Que é o seu conjunto de pensamentos e tudo. E quem é que faz a interface do corpo com a mente? É um órgãozinho de 1,3 quilos chamado cérebro, né? Uhum. E quando você vai olhar, você entende dele melhor do que eu, tudo é baseado em sinapses, né? Mais o número de conexões do que neurônios em si, em neurotransmissores que vão azeitar essas sinapses, permitir que funcionem. E eu acho que não tem quem entenda mais do que rola nessas sinapses do que você atualmente, dando aula para a galera disso, né? Então, me diga aí, por favor, quem são esses tais neurotransmissores e por que eles são tão importantes, Fabrício? Perfeito. Eu acho que assim, tentando ser didático com quem nos ouve agora ou nos ouvirá no futuro, a ideia é entender que num primeiro momento um neurônio não toca no outro. Então, se um neurônio não toca no outro, como o neurônio passa a informação para outro neurônio? Essa informação é passada através de substâncias químicas que um primeiro neurônio produz, libera num espaço que a gente chama de sinapse, e essa substância química toca no outro neurônio. Então, o nome dessa substância química é neurotransmissor. Então, eu vejo o neurotransmissor, Ícaro, como a palavra de um neurônio. Ou seja, eu não preciso tocar em ti para que eu transmita minha informação para ti. Como é que eu faço isso? Emitindo palavras. Então, um neurônio, quando ele quer mandar uma informação para outro neurônio, ele usa o neurotransmissor. Então, por definição, é uma substância química sintetizada por um neurônio, liberada na sinapse, que liga num receptor na célula-alvo. Esse é o neurotransmissor, sendo bem assim, professor de fisiologia que um dia fui. E aí eu puxo um pouco para o meu lado, que eu falo muito sobre a parte de hábitos saudáveis de vida, né? Que é o seguinte: o neurônio, a sinapse, que é a conexão entre os neurônios, em essência é uma bolsa de água. Então eu falo para o pessoal, olha, se você não toma água direito, se você não tem hidratação adequada, você não tem onde o neurotransmissor transitar, né? E aí eu falo para as pessoas, você precisa de água, você precisa de oxigênio, você precisa de nutrientes para poder sintetizar os neurotransmissores, da alimentação, da suplementação.
do exercício físico, senão você não leva os nutrientes para o cérebro, do sono, que é o principal momento onde o sistema neurogliolinfático ele repara o cérebro, audita as conexões, células da glia melhor funcionam em companhia. Então, os hábitos saudáveis de vida estão na origem do que mais importa para a neurotransmissão. Estou errado? Eu diria que quando a gente fala em saúde mental e neurotransmissores como assim a ponta de um iceberg daquilo que a gente objetiva como substâncias químicas promovendo saúde mental, essa visão multifatorial ela é sempre muito importante. Eu sempre gosto de dizer assim que se só alimentação fosse sinônimo de saúde mental, não haveriam nutricionistas tristes, e existe. Sim. Que se só exercício físico fosse sinônimo de saúde mental, não haveria tristeza numa academia, e existe. Se só viver na praia fosse sinônimo de saúde mental, não haveria tristeza em cidade de praia, e existe. Então, ter a oportunidade de já ter esse olhar multifatorial sobre a saúde bioquímica do cérebro e, consequentemente, a saúde mental é fundamental. Né? É entender que eu tenho a alimentação, o sono, o exercício físico, o controle do estresse, que é algo fundamental também. Eu diria que a gente não deve mais aceitar estar estressado. Sabe, Ícaro, eu tenho uma frase que eu falo nas minhas palestras que é assim: o estresse é o cigarro do século XXI. E eu falo essa frase com dois objetivos. Primeiro, que as pessoas entendam que muito provavelmente hoje morrem mais pessoas em consequência do estresse crônico prolongado do que obrigatoriamente do ato de fumar. Eu nunca vi esse artigo, não sei nem se foi publicado ou não, mas acho que se a gente colocar em números, deve morrer muito mais gente no mundo de consequências do estresse crônico prolongado do que obrigatoriamente de fumar. Mas eu falo essa frase também para convidar as pessoas que me ouvem em fazer uma transição com o estresse da mesma maneira que fizemos com o cigarro. Ou seja, já foi chique fumar. Eu acho que nós não somos da geração onde era chique fumar. Nós somos da geração onde era muito tolerado fumar. Né? Quando saía à noite, voltava defumado do cheiro de fumaça. Né? Verdade. Com certeza, tenho certeza dessa época. Então a gente saía à noite, chegava de manhã, não tinha condição de botar aquela roupa. Então tolerava-se com grande facilidade o ato de fumar. E hoje já não se tolera mais. O fumante hoje ele tem que assim se esconder para fumar um cigarro que ninguém mais tolera. E a gente deveria fazer a mesma coisa com o estresse. Então, quando eu penso em saúde mental e também em neurotransmissões, eu diria que a gente já fez a primeira transição. Acho que a gente já não acha mais chique estar estressado. A palavra workaholic não está mais na moda, ninguém mais vende curso. Lembra que uma vez na vida vendia curso online para te ensinar a dormir só 2 horas por noite e produzir o resto do tempo? Né? Sim. Isso Que existiu, cara. absurdo, né? Né? Bizarrice. Isso existiu, pô. E hoje ninguém mais faz isso. Mas eu acho que a gente está naquele segundo momento que a gente tolera com muita facilidade estar estressado. E a gente deveria fazer a próxima transição, que é não aceitar. É aprender a dar limite, dizer, não, eu não vou fazer isso. Nesse horário, não. Eu não quero, não posso fazer isso porque agora eu preciso descansar um pouco. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que precisa descansar, sabe? E hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente, um retorno por WhatsApp ali e tal, e ela falando que estava cansada, não sei o que e tal, e se eu poderia passar mais um suplemento para ela ter energia. E eu comecei a puxar a conversa, tá, mas e como é que tu tá dormindo? E tu consegue pelo menos fazer um momento de pausa no meio do teu dia, porque era assim, 5 da tarde quebrava. Eu falei, cara, Hábitos de vida, né, Fabrício? hábitos de Hábitos vida, de vida. estilo de vida, né? Estilo de vida. Então, esse cérebro é como se fosse uma grande antena parabólica, vamos dizer assim, que capta muita informação. E essas informações são usadas para gerar potencial de ação, sejam boas informações ou informações ruins, não importa. Ele capta, né? E isso gera fadiga também. Esse órgão que pesa aí 1 quilo quebradinhos consome 20% do ATP diário, Ícaro. 20% da energia que o corpo inteiro consome é consumida pelo cérebro. E aí eu pergunto, quanta energia gasta o cérebro de alguém que pensa demais? Isso em Né? Quanta energia... condições basais, né? Porque Não, normal, estressado, normalzinho, até normal. 50%, É. né? Oxigênio e energia, né? Cara, eu nunca vi esse dado dos O dado 50%. de oxigênio eu É, vi. Aí eu extrapolei que pro o ATP. oxigênio vai ser gasto para quê? Geração de Sim, energia, né? entendi. Aham. Ok. Isso Interessante, eu cara. vi no estudo científico E mesmo, o problema, 50%. o problema é que a partir do momento em que eu gero um déficit energético, vamos dizer assim, eu contribuo para a neuroinflamação, contribuo para o estresse oxidativo, e lá na frente eu levo a falta de neurotransmissor. Então, por exemplo, se a gente pensa no neurotransmissor, né, a gente fala, poxa, temos aí o TDAH tão em moda.
se a gente tivesse que resumir o TDAH, seria uma falta de dopamina em áreas frontais do cérebro. Mas por que falta essa dopamina? Né? A depressão, está faltando serotonina em sistema límbico, mas por que falta serotonina? Então é sempre esse olhar multifatorial que ele é fundamental quando a gente fala de saúde mental. Eu escrevi não, eu gravei um vídeo, depois virou parte do meu livro, 3 anos atrás, chamado Zona de Conforto, que eu fui estudar a neurociência mais aprofundadamente. Vamos discutir isso aqui. E eu vi que o ser humano, antes de fazer a sexta prioridade, que é o que é certo, o que ele deveria fazer, ele passa por outras 5 prioridades. Não sentir dor, aliviar a dor, prazer, recompensa e hábito. Então imagina a chuva de neurotransmissores que tem antes da gente fazer o que deveria estar fazendo. A não ser que você associe o que você deveria estar fazendo com o que te dê prazer, recompensa e por aí vai. É totalmente neurotransmissor essas coisas todas, né? É meio endorfina, é meio dopamina, é meio serotonina, e claro que não dá para ser reducionista e colocar só um neurotransmissor para cada coisa, né? Eu falei besteira ou você concorda comigo que o vídeo Zona de Conforto, se baseando primeiro nessas 5 coisas, realmente mostra o que sequestra o ser humano? Vamos lá, cara. Eu acho assim, ó, o que a gente tem que pensar é olhar para esse cérebro muito de um ponto de vista evolutivo, né? E quando a gente olha para o cérebro de ponto de vista evolutivo, vamos dizer assim, de baixo para cima, a gente teria essa evolução acontecendo. Então, havia até uma definição mais antiga da neurociência, que chamava cérebro reptiliano e assim por diante. Mas assim, existem aquelas áreas mais primitivas, que são áreas de comportamento que qualquer animal teria, né? Como sentir fome, sentir dor, sentir sono, ter prazer e assim sucessivamente. E são áreas muito fortes e muito arraigadas em todos nós. E aí a gente, Sobrevivência, né? áreas de sobrevivência, ou seja, a princípio todo mundo tem que comer, dormir e procriar, né? É o básico do básico do básico. Então, qual é a conversa? São áreas muito, muito arraigadas e que se relacionam muito com uma área um pouquinho mais para cima, que a gente chama de estriado, que é a área da formação de hábito. Então, o que acontece? Sempre que eu tenho uma liberação de um neurotransmissor, que é a dopamina, e faço um determinado comportamento, isso me dá um pouquinho de prazer. Isso começou lá no seio da nossa mãe. Ou seja, um dia, nós, meninos, bebezinhos, estávamos chorando. Alguém olhou para a gente, ou para nossa mãe, e falou: bota esse menino no seio para mamar que ele está com fome. Tudo bem? Já viu essa cena? Lá. Claro. Claro que nós já vimos essa cena. Tudo bem? Já deve ter acontecido conosco e com nossos filhos aconteceu. E, Espero. na... com certeza. E aí, então, fomos bem nutridos, com certeza. Aí volta pra cá. Aí o que acontece, Ícaro? Nesse momento começou-se a fazer um primeiro pareamento, vamos dizer assim, no nosso cérebro. Que é o quê? Alimento calórico, prazer, conforto. Naquele momento ali a gente ganhou um leite bem calórico, liberamos dopamina numa área do cérebro chamada núcleo accumbens, muito provavelmente porque sentimos o acolhimento da mãe e esse cheirinho gostoso dela, ocitocina, e formamos o vínculo social. E aí, em vários momentos da nossa vida, nós começamos a perceber o quê? Começamos a perceber que estímulos que me gerem prazer me dão, ou estímulos calóricos ou recompensa, vão me dar prazer. E isso começa a formar hábito. E esses hábitos, depois de formado, precisam ser contrapostos. Por isso que quando tu fala, né, poxa, eu tenho aqui uma série de pontos e que eles são difíceis de serem modificados. Porque todos esses pontos em comum, em maior ou menor grau, ativam aquelas áreas que são muito próximas de prazer, hábito e lá na frente dependência. Oi. Fabrício? Voltei. É telemarketing. Voltou. Voltei. Oh, é ligação de telemarketing que a gente recebe. Deveria ter uma programação aqui. Para de receber ligação. Então, assim, qual é a questão? E aí, esses ciclos pequenos aqui, vamos dizer, que dificultam a formação de outros comportamentos, muitas vezes. E que neurotransmissores temos ali? Temos dopamina, com toda certeza. Temos os peptídeos opioides, que são muito importantes também. Temos a serotonina,
e em maior ou menor grau também, um pouquinho de noradrenalina. Eu colocaria um que talvez nem seja tão famoso, mas ele é muito importante, chamado hipocretina, que também é um outro peptídeo opioide também bem legal. Só que se eu pudesse contribuir, eu diria assim, hoje o meu olhar, ele tem uma escala hierárquica, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho o neurotransmissor, eu tenho a área e eu tenho as redes neurais. Então, esses comportamentos mais complexos, eles normalmente são modulados, vamos dizer assim, por redes neurais. São áreas do cérebro se comunicando, né? Por exemplo, quer um exemplo legal? Sabe o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Né? Então, no Aham. TOC eu tenho o quê? A pessoa tem uma angústia com algo, aí ela faz um comportamento que lhe cessa aquela angústia, e aí ela começa a fazer demais aquele comportamento porque ela acha que aquela angústia vai prejudicar ela. Né? O sujeito pensa, ai, se eu tocar em alguma coisa, eu vou me infectar com um germe e aí eu vou morrer. E aí ele lava a mão. E isso alivia aquela sensação de que ele vai morrer. Só que aí depois o comportamento compulsivo dele vira para quê? Para lavar a mão. Então, é um circuito. Muito parecido com esse circuito, assim, a grosso modo. Que é o quê? Que é o estriado, que é o tálamo, o córtex e as áreas límbicas. E aí forma todo um circuito nesses Que processamentos. retroalimenta, né? Que se Aí ele retroalimenta. entra. E aí que é o problema. E aí que é o problema. No final das contas, vamos lá, as pessoas gostam. Eu achei interessante que 20 anos atrás tinha vários livros falando sobre a serotonina. Tá. E a gente sabe que 25, 30 anos atrás foi quando a capa de uma revista famosa, que norteava a opinião de todo mundo, saiu com a Pílula da Felicidade. Não sei se você lembra, o Prozac, né? Aham, Um aham. dos primeiros e Esse- tudo, né? Que Sim. desbancou a mitriptilina e companhia na psiquiatria. Tá. Então falava-se que tudo era serotonina. Aí agora, de uns 10 anos para cá, tudo é dopamina. Então, não sei se você já viu, tem um monte de coach aí, eu brinco, coach fuleiro, que assim é escrevendo sobre dopamina, como gerar dopamina, dopamina, dopamina. E eu falando, caramba, quer dizer que a gente virou agora unineurotransmissor. Ou seja, a gente tem que ir com um com foco por vez para poder ter uma vida feliz. Isso está muito complicado. Mas numa live de neurotransmissores, Uhum, quais que você poderia pontuar para uhum. nós que seriam, entre aspas, os mais importantes, tá? E por quê? Tá, beleza, vamos lá. Eu diria assim, ó, no final das no final das contas, é o neurotransmissor quem vai passar a informação para o outro neurônio e me ajudar a modular comportamento, numa visão simplificada da coisa, né? Tanto que a psicofarmacologia moderna, depois dos anos 20, vamos dizer assim, o que ela faz é modular neurotransmissor. E por mais que tenhamos críticas, até certo grau funciona. Né? Até certo grau funciona. Então, se a gente tivesse que fazer uma revisão, né? Uma revisão dos neurotransmissores, eu começaria por um que não seria nem a dopamina, nem a serotonina. Eu começaria pelo GABA. Sabe? Eu começaria pelo GABA. Por que eu começaria pelo GABA? O GABA, para quem nos ouve, ele é um neurotransmissor inibitório. Mas num primeiro momento as pessoas podem pensar que inibitório é ruim, mas não é. Mas não é. Ou seja, ser um neurotransmissor inibitório nos ajuda em vários momentos. Por exemplo, daqui a pouco todos dormiremos. Uma das funções do GABA é ajudar a inibir neurônios para que a gente durma. Né? Eu sempre dava esse sempre sala de aula aí, quando eu falava assim, ó, você já dormiu na frente da televisão ligada? Todo mundo já dormiu na frente da televisão ligada, tudo bem? Então, peraí. Se eu estava acordado e assistindo TV, porque as ondas sonoras estavam vibrando pelo ar, batendo nos meus tímpanos, fazendo ele vibrar, gerando ativação de um neurônio, córtex auditivo, e eu estava ouvindo esse som. Eu dormi e a televisão não baixou o volume. A Smart TV não é inteligente neste nível Sim. ainda. Né? A televisão continuou com volume. Então a onda sonora continuou fluindo pelo ar. Continuou batendo no meu tímpano. Só que eu não fiz mais som, porque eu estou dormindo. Então quem é que inativou esses neurônios para que eu pudesse dormir na frente da televisão ligada? O GABA. Então o GABA é um neurotransmissor incrível para me ajudar a dormir. Controlar o medo, né? Controlar o medo. Poxa, uma vez, Ícaro, eu fui fazer rapel. E quando eu estava lá pendurado naquela corda, eu olhei para a corda e pensei assim, que corda vagabunda. Meu amigo,
Tudo que tu não pode pensar quando tu tá pendurado numa pedreira é que a corda é vagabunda, Sim, tudo bem? Então, exatamente. cara, na hora que eu pensei nisso, essa mão que é a do freio, Ícaro, sério, ela congelou. Ela fez o que a gente chama na linguagem técnica de freezing. Ela congelou. E eu olhava pra minha mão e era como se ela não fizesse parte de mim, assim, ela tava congelada. Os meus amigos tipo, me chamaram de tudo que podiam, até que um falou assim, Fabrício, eu quero te dizer uma coisa. A gente não consegue te puxar. Então, ou tu vai descer, ou tu vai ficar aí pendurado. Aí eu falei, tá, então me deixa quieto. Aí eu olhava pra essa mão e falava assim, abre mão, abre que eu quero ir embora. Vamos abrir e tal. E de repente ela começou a abrir e eu fui embora. Quem me ajudou a controlar aquele medo extremo que eu tava? O GABA. Então, o primeiro neurotransmissor, já que eu tenho que falar, que né, fui convocado a fazer uma lista de neurotransmissores, GABA. GABA, nosso neurotransmissor inibitório. Só que Eu colocaria. Hum. Vai lá. E eu só colocaria o papel dele no foco também. Porque Sim. eu não queria que a gente achasse que GABA é só dormir e controlar a ansiedade. Não, é foco. Porque estar focado agora também é não estar ouvindo ruídos extras, sabe? Então, quando eu estou dando aula, normalmente eu tenho que falar do GABA, eu faço, assim, 30 segundos de silêncio. Aí as pessoas começam a escutar um barulhinho que ainda tinha lá na rua, começam a escutar coisa. Eu falei, tá vendo? Vocês não estavam ouvindo isso tudo. Por que não estavam ouvindo isso tudo? Porque a gente tem essa capacidade de filtrar aquilo que não é importante naquele momento. Que é um outro exemplo que todo mundo vai lembrar disso. Se tu passa sempre por uma estrada, por exemplo, eu trabalhei por anos a 40 quilômetros da minha casa. Então eu passava sempre pelo mesmo lugar. Tinha dia que eu passava por uma cidade e dizia, meu, nem vi passar aquela cidade. Por quê? Porque essa é uma característica do cérebro. Quando ele está muito concentrado, ele tira tudo aquilo que naquele momento ele não precisa. E ele foca só naquilo que está acontecendo. Então quem faz isso? O GABA. O GABA. Então É. muitas vezes a gente pensa foco e dopamina, que também é, mas o GABA é muito importante. Então, o GABA, beleza? O Foco, GABA é... atenção, concentração e calma, né? Exatamente. O GABA eu colocaria de outra forma. Ah, Numa sociedade mega ansiosa e acelerada, o a GABA. gente tem glutamato demais e tem uma supressão da conversão do glutamato em GABA. GABA. Resultado: cérebros hiperglutamatérgicos. E aí a psiquiatria contou uma mentira para os colegas médicos, né? Não, o GABA não atravessa bem para a barreira hematoencefálica. Eu reponho o GABA há mais de 15 anos para os meus pacientes, os resultados são excelentes. Excelentes. Ou o GABA ou os precursores para o cérebro produzir. Claro que não adianta você entupir de GABA uma pessoa que não faz a parte dela para diminuir a ativação cortical e companhia, né? Mas ajuda, né? E outra, assim, eu acho que a ideia o que é também a gente não criminalizar o glutamato. Porque o glutamato, pobre coitado, Sim, é ele que está ajudando a gente a pensar agora. claro. Entendeu? Por exemplo, quem é que está fazendo a gente despolarizar neurônio? O glutamato. Eu sempre vejo assim, ó, em neuroanatomia, a gente tem os interneurônios GABAérgicos e interneurônios glutamatérgicos. O que seria isso? É como se ele fosse um botão de liga e desliga dos outros neurônios. Então, por exemplo, um neurônio que vai liberar dopamina lá no terminal pré-sináptico dele, nos seus dendritos, ele tem interneurônios GABAérgicos e glutamatérgicos. Então, quando o GABA é liberado, ele hiperpolariza aquele neurônio, ou seja, inativa aquele neurônio. Quando o glutamato é liberado, ele despolariza, ou seja, ele ativa aquele neurônio. Então, o glutamato é o problema, o que é? É o excesso de glutamato. E aí, quem causa o excesso de glutamato? Quem causa o excesso de glutamato é a neuroinflamação, é o estresse oxidativo, é a disfunção mitocondrial. Então, esses dias eu fiz um post sobre glutamato e o título do post era Eu não tenho medo do glutamato. Esse era o título do post. E, cara, o que eu recebi de comentário, como assim que tu fica falando de glutamato? Eu falei, porra, nem leia. Eu só botava assim, por favor, leia a legenda. Sabe? Leia a legenda, leia o que eu escrevi e entenda. Ou seja, o meu problema não é o glutamato, o meu problema é a neuroinflamação e o estresse oxidativo que causam um acúmulo de glutamato. E aí a gente tem Sim. a hiperexcitabilidade glutamatérgica, a falta gabaérgica e a coisa vai acontecendo, sabe? Então, Eu assim, o coloco de GABA, outra forma. fala, Se Deus colocou dentro de nós o glutamato é e o porque tem. cortisol, é porque tem uma função, o Ah, colesterol, né? Ou seja, o problema é o desequilíbrio, não é você demonizar algo que Deus não, colocou não, dentro de nós, né? eu também acho assim, não existe nada que existe no corpo que estaria para fazer mal. Não é isso. É a maneira como a gente se relaciona com o mundo e aquilo acaba se acumulando e aí ele acaba fazendo mal, né? E aí ele Sim. acaba fazendo mal. Então, assim, ó, E, GABA glutamato, a dupla, tudo bem? GABA ok. glutamato. Eu diria a dupla número um.
Depois, lógico, serotonina, claro, serotonina, dopamina, outra dupla, né? Outra dupla. Eu diria assim, há um tempo atrás, eu estava com uma angústia acadêmica que era, poxa, por que antidepressivo diminui libido? Sabe? Eu digo, pô, sacanagem, a pessoa começa a melhorar da depressão, começa a tomar um antidepressivo, daqui a pouco diminui libido. E eu fui estudar. Então, antidepressivo diminui libido porque ele aumenta a serotonina. Aí eu digo, cara, mas por que o aumento de serotonina diminui libido? Aí eu fui estudar neurobiologia do ato sexual. Médio, joguei lá neurobiologia do ato sexual, pá, peguei os artigos, comecei a ler. E a ideia o que é? Dopamina é preliminares durante o ato sexual. Tudo que a pessoa sente neste momento é um cérebro banhado de dopamina. E eu gosto de usar esse exemplo porque, pô, numa população adulta, pronto, todo mundo já entendeu quem é a dopamina no contexto, sabe? Sim. E teve orgasmo de serotonina. Ou seja, tudo que a pessoa sente naqueles segundos do orgasmo é cérebro banhado em serotonina. Então, dopamina é Caramba! muito mais prazer, sabe? Dopamina é muito mais prazer biológico mesmo, e serotonina é muito mais bem-estar. E às vezes é difícil para as pessoas. Por isso que eu sempre uso esse exemplo, porque não tem como um adulto não entender o que eu estou falando agora. Entendeu? Sim. Serotonina é bem-estar, assim, é diferente do prazer dopaminérgico. São duas coisas que, num primeiro momento, parecem ser a mesma coisa, mas não são. São coisas Prazer diferentes. de recompensa e prazer de Dopamina. bem-estar, sem um objetivo São específico. duas coisas diferentes, Tá. entendeu? São duas coisas diferentes. Então, serotonina, dopamina, claro, né? A gente está sendo aqui simplista. Serotonina também seria alívio da dor. Serotonina também seria inibição de saciedade. Serotonina também seria controle da agressividade. Então, serotonina é uma molécula realmente interessante para esses vários contextos. Dopamina, né? Dopamina é prazer. Dopamina também é movimento. E aí talvez venha, Ícaro, a fama dela agora, da motivação, do foco, da procrastinação e assim por diante. Ou seja, a dopamina, ela é prazer nas áreas límbicas que a gente tem, né? Núcleo accumbens, área tegmental ventral. E no estriado, ela é movimento. Então, para eu me levantar da cadeira agora aqui, seria dopamina. Para eu mexer a mão, dopamina. Por exemplo, doença de Parkinson. Se as pessoas quiserem saber um momento onde falta dopamina, doença de Parkinson. Então, todos os sinais motores da doença de Parkinson são pela morte de neurônios dopaminérgicos. E motivação neste mundo de hoje, muitas vezes, é fazer um comportamento de busca de algo. Né? E normalmente, se a gente voltar para aqueles 5 pontos, a gente se motiva a buscar algo que nos dá prazer, ou nos alivia uma dor, ou nos ajuda a dormir, ou nos sacia a fome, e assim por diante. Então, a dopamina ela tem ela faz esse binômio com toda certeza, que é do prazer e movimento, que acaba sendo a motivação, que às vezes é ficar passando o dedo na frente do celular, porque também é um estímulo dopaminérgico, sabe? Uhum. Então, essa é a questão. Dopamina em áreas frontais, foco, atenção, raciocínio flexível, né? Em córtex pré-frontal, por exemplo. Então, a gente falou do GABA-glutamato, serotonina, dopamina, não Noradrenalina, que é a outra noradrenalina. motivação. Cara, a noradrenalina, ela é muito mais um neuro... No cérebro, né? No cérebro, ela está muito mais ali. Eu não botaria ela tanto motivação, mas ela é aquele neurotransmissor do alerta, e o alerta, no primeiro momento, pode me motivar a fazer alguma coisa. Mas muita Entendi. noradrenalina gera ansiedade. Sabe, por exemplo, eu nem prescrevo muito suplemento para noradrenalina em paciente que já tem algum grau de ansiedade. Por quê? Porque isso pode exacerbar uma ansiedade nele. Então, ela é uma faca de dois gumes, assim, nesse contexto, sabe? Enquanto ela pode me dar um pouco mais de disposição, vigilância, assim por diante, em várias situações, se a pessoa já tem um traço de ansiedade, se a pessoa já tem algum quê de ansiedade, talvez ela meio que diga, opa, peraí, sabe, eu acho que não vale Passa a da pena não. cota, né? Essa é a noradrenalina. Então, esses são os neurotransmissores clássicos, né? Mas, assim, por exemplo, eu gosto muito de peptídeo opioide, poxa, beta-endorfina, com um baita não é bem um neurotransmissor, mas né, um neuropeptídeo muito importante, a própria ocitocina, também muito legal. Eu estou num momento agora estudando muito cérebro na menopausa, então os hormônios sexuais no cérebro também têm assim, efeitos incrivelmente importantes. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar para quem nos ouve é: eu não conheço nada nesse corpo que não tenha redundância. Ou seja, que eu quero dizer é, não é só a dopamina que faz foco, não é só a serotonina que faz bem-estar.
é sempre uma redundância, sempre tem 3, 4, 5, 6 substâncias químicas que fazem a mesma coisa. Eu acho que isso é a beleza do corpo sim, humano, né? Essa é a beleza do corpo humano, é entender que muitas vezes são várias substâncias químicas. Eu tenho uma analogia que é assim, ó, por exemplo, quando a gente atrela para áreas, né? Hipocampo é memória, estriado é movimento, núcleo accumbens é prazer. Não, eles são os grandes hubs daquele comportamento, mas não que eles façam sozinhos. Né? Por exemplo, na malha aérea brasileira, o grande hub talvez seja Guarulhos ou Brasília e tal, mas eles não são toda a malha aérea brasileira. sim, Claro, quando eles dão exato. problema, vários pontos ficam errados, dá ruim para São tudo quanto é pontos lugar. de concentração, Sim, são não que pontos. sejam os únicos, né? Exatamente, exatamente. Então, é complexo a gente querer fazer essa extrapolação dessa maneira, mas vale, a grosso modo, para pelo menos ter um direcionamento, né? Mas, Fabrício, não dá para a gente ser hipócrita e entender e deixar de conceber que a gente tem que se comunicar com esse mundo, até de muitos alunos seus de primeira viagem, tudo, aonde eles vêm com o conceito do mono, né? Esse para esse para esse para esse. Por exemplo, o maior erro que eu tenho visto, e eu sou um crítico disso há 15 anos, é a ocitocina. Uhum, Sabe? Por quê? Eu vejo que é um hormônio top, uhum, funciona muito bem, mas às vezes eu pego o paciente usando 60 unidades por dia, porque o paciente falou, tem uma disfunção sexual, ocitocina. Tem uma dificuldade de orgasmo, ocitocina. Libido, ocitocina. Eu falo, peraí, já investigaram seus hábitos de vida, seus hormônios, né? Seus suplementos, como é que estão, seu status inflamatório, sabe? Seus intestinos, porque a ocitocina em altas doses, ela vai mexer com a diurese, ela vai mexer com osmolaridade, vai ser tá, bem complicado, tá. né? Eu não acredito em bala de prata para nada, sabe assim? Eu acho que nunca, quando a gente começa a se aprofundar e entender cérebro e qualquer parte do corpo, a gente entende que tudo é multifatorial, sabe? Tudo é multifatorial. Então não dá pra gente dizer, isso é só ocitocina. Então foi o que aconteceu, eu acho que ultimamente, Ícaro, com o CBD, por exemplo. Sim, Né? O CBD entrou no mercado, um monte, banalizou, né? porra, e caiu num pedestal, vamos dizer assim, tudo o CBD virou agora, funciona para tudo e não precisa fazer mais nada. Quando não é essa a verdade, né? Então, a conversa toda, que eu sempre gosto de dizer assim, tá, mas por que está faltando esse neurotransmissor? Né? Eu uso esse exemplo muito quando eu estou falando de depressão. Eu falo, lá em 64 foi proposta a teoria das monoaminas para depressão, que dizia que a depressão seria causada pela falta de serotonina ou noradrenalina no cérebro. Bom, essa foi a teoria. E legal, nos anos 60 ela foi boa. Mas por que está faltando serotonina? Por que está faltando dopamina? Por que o neurotransmissor está faltando? Eu acho que essa é a grande questão, que é o que eu gosto de mostrar para meus alunos. Dizer, tá, beleza, dá para a gente pensar na modulação serotoninética? Dá, mas por que está faltando? Será que não é uma questão nutricional? Ou seja, se a gente pega serotonina, né? O que eu precisaria ter para fazer serotonina? Precisaria ter triptofano. O triptofano vem da alimentação. O triptofano, para ser convertido em 5-HTP, que é o próximo passo da via, depende da enzima triptofano hidroxilase. Quem garante a expressão da enzima triptofano hidroxilase 2, que é a enzima do cérebro, é a vitamina D, e aí o valor de vitamina D está baixo. A vitamina D é uma ação genômica para expressar a enzima. Mas a enzima tem um cofator, que chama tetrahidrobiopterina. De onde é que ela vem? Vem lá do ciclo do folato. Mas aí, pô, tá homocisteína alta, B12 baixa, tá tudo bagunçado, não tá nem fazendo. Aí eu fiz 5-HTP, beleza. Quando é que vai virar serotonina? Quando uma outra enzima, usando vitamina B6, fizer a conversão. Então, a grande questão, o que é? Tá, mas o sujeito toma um antidepressivo, mas vive uma vida básica, café preto, bolacha, água e sal. Cara, nunca vai dar os nutrientes necessários para fazer o neurotransmissor, sabe? Para regular todos esses ciclos aqui que a gente está falando. Então, é esse o equilíbrio, é entender que um neurotransmissor, porque é uma substância química, como a gente falou lá no começo da live, ele tem que ser sintetizado, ele tem que ser feito. E esse, não falamos do neurotransmissor importantíssimo, deixamos de Ah, fora, eu tenho que dizer, veio na minha cabeça agora, acetilcolina. ah, Acetilcolina. sim. Aprendizado, memória? Exatamente, cognição, né? Eu sempre gosto de usar exemplo assim, perceba quando ela falta o que acontece, né? E a acetilcolina falta na doença de Alzheimer.
Então, quando a gente vê os sintomas da doença de Alzheimer, é muito morte neurônio colinérgico. Então, é um neurotransmissor importante também, que eu acho que é culpa da gente que foi professor de fisiologia há muito tempo, ou seja, lá na graduação a gente só fala de parasimpático, 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 acetilcolina. Mas, pô, no cérebro é muito importante a acetilcolina também para a capacidade cognitiva de todos nós. Pois é, a partir do momento que eu converso com um cara que é compatível com o que eu penso, né? Eu vejo que a gente vai ser visto por várias pessoas, Fabrício, como old school. Por quê? É, eu vou te dar um exemplo prático. Eu pego vários pacientes hoje em dia que chegam ou com ansiedade, ou com depressão, ou com TDAH, ou dificuldade de foco, ou insônia. E usando 10, 20, 30, 40 gotas de CBD, CBG, THC. Estou falando sério. Full ou outras composições. E quando você vai ver, você fala, vem cá, a pessoa que te passou isso não foi mal intencionada, não me entendam mal. Ela analisou seus hábitos de vida? Não ou pouco. Ela olhou sua suplementação, suas vias metabólicas? Não ou pouco. Ela olhou seu perfil inflamatório, intestinal e companhia? Não ou pouco. Seus hormônios? Não ou pouco. Mas já tacou o CBD, CBG, THC? Sabe? A gente tem um olhar de, olha, peraí, o que está na base antes para esses neurotransmissores poderem ser produzidos, liberados adequadamente, efeito no receptor, recaptados e não está num cérebro inflamado que vai ter um efeito aberrante, sabe? O que eu vejo hoje em dia é que na ânsia de acertar, tem muito colega nosso fazendo curso de final de semana e depois pegando fórmula pronta e imprimindo no paciente. Opa, esse parece... Não, eu já vi questionários para você identificar qual o neurotransmissor que está faltando, mas assim, o questionário tem 5, 10 perguntas. Você fala, peraí. Aí a pessoa aplica, montou um de 50, o paciente preenche, e na hora de montar a fórmula opa, quem tem mais de 5 respondidas aqui faltando, eu vou dar as fórmulas desses neurotransmissores. Eu já vi isso. E é nutri, é médico, às vezes é o personal, e eu fico preocupado com isso, porque por trás tem um ser humano que muitas vezes o hábito não está bom, a suplementação não está boa, a inflamação não está boa. Eu sei que você tem um conceito diferente que você passa sobre isso nos seus cursos, né? Sim, eu acho que a minha ideia sempre o que é dizer para as pessoas o seguinte, olha, existe um equilíbrio que precisa ser mantido para que as coisas possam acontecer. E voltando para THC, CBG, CBD e tal, eu acho que muitas vezes o que acontece é a vontade de perpetuar aquilo que tradicionalmente é feito, ou seja, só que com outro nome. Ah, quero que funcione, pronto. Deu. E no primeiro momento vai funcionar. O sujeito vai até dormir, mas daqui a pouco faz tolerância e volta a não dormir. Por quê? Porque não corrigiu, né, o hábito da A maneira como causa. deveria ser. Exatamente. Então, a princípio, qual é a conversa? Faz os ajustes que tem que ser feito. Assim, e, cara, pô, eu estudei no mestrado e no doutorado de sistema endocannabinoide. Então, eu acho muito legal que tenha o sistema endocannabinoide ou canabinoide para ser, né, prescritos hoje. Eu acho muito legal. A minha crítica é porque deixa-se de lado o básico, vamos dizer assim. Né? Deixa-se de lado coisas que têm que ser feitas para que eu possa de verdade dizer assim, ah, não está funcionando esse tratamento, então eu vou pensar num canabinoide. Então, quando eu falo de cérebro, eu sempre falo, olha, e a vitamina D? E a B12? E a resistência à insulina? E o magnésio? E toda essa conversa que a gente vai fazendo, né, para ir, então, depois pensar nas outras possibilidades. O que eu estou vendo é que talvez para alguns falte realmente estudar, né, o tempo de baia que a gente tem, né, Uhum. para poder ver que tem muita coisa por trás. Para outros, é uma ideia de, na integrativa, na ortomolecular, na funcional, é meio que alopatizar a questão. Como você bem falou, qual é o sintoma? Deixa eu combater o sintoma. Então, E eu entendo que isso seja importante para quem está no olho do furacão, enfrentando sintomas, né? Eu fiz uma live com a Jaqueline Albieri aqui, psiquiatra, ortomolecular integrativa, não sei se você viu, e ela falando, o paciente chega para mim num semi-surto, não é o suficiente para ir numa urgência, emergência, mas ele não está bem mesmo. Você dá um remédio, você dá alguma coisa mais focada no sintoma, estabiliza e vai na causa. uhum. Mas você nunca vai pegar um paciente de consultório,
né? E você vai só no efeito. Porque senão você vai perder esse cara. Tem a tolerância, tem o corpo falando, esse efeito não foi meu, deixa eu antidotar isso aqui, né? Mas eu penso que assim, eu quero fazer um curso seu, inclusive vou te encher o saco depois para ver os planos de pagamento, tá? Sem pechinchar, prometo, tá? Mas assim, eu não vi ainda como que você conversa com os seus alunos para convencê-los do seguinte, olha, não fique só no efeito, porque se você deixar de ir na causa, em breve até o efeito é outro ou é pior. Como é que você faz Cara, para convencê-los? eu faço assim, na verdade. Eu sempre. Na verdade, quando a pessoa chega para o meu curso ele é o seguinte: deixa eu te explicar o meu pensamento, Sim, tudo bem? Eu vim, Ícaro, de uma história, vamos dizer. Inicialmente, eu fiz um curso chamado Ansiedade e Depressão, e os meus cursos sempre são assim. Eu pego, por exemplo, e digo assim: olha, senhores, a depressão é causada por isso e isso. O antidepressivo age aqui e está faltando atacar este ponto. Ataque com suplementação aqui, aqui, aqui e aqui. Esse sempre é o pensamento, tudo bem? Então eu fazia esse pensamento, fiz esse pensamento para ansiedade e depressão, esse pensamento para o TEA e para o TDAH e esse pensamento para o Alzheimer e Parkinson. E aí quando eu estudei tão a fundo essas 6 condições, eu tive a oportunidade de perceber que muitas vezes a sintomatologia também converge. Ou seja, por exemplo, falta de foco não é um privilégio exclusivo do TDAH. Falta de foco também está lá na fisiopatologia da depressão. Insônia. Insônia está presente no Alzheimer, insônia está presente em uma série de questões. Então, o primeiro ponto que eu convido as pessoas nos meus cursos a entenderem é: desconecta do diagnóstico. Desconecta do diagnóstico. Vamos conectar nos 7 principais sintomas das doenças do cérebro, que são estresse, ansiedade, insônia, tristeza, anedonia, falta de foco e atenção e fadiga mental. Então, se a gente pega esses 7, são os principais. Esse é meu curso inicial, vamos dizer assim. E aí eu falo assim, então agora a gente vai entender por que está acontecendo a falta do neurotransmissor que leva o sintoma. Aí eu começo lá pela geração de energia no cérebro, vou mostrar o papel da mitocôndria no cérebro, vou mostrar o papel da vitamina D, do ciclo da homocisteína. Então, o meu curso é como se fosse a integrativa aplicada ao cérebro, sabe? Aí a gente vai olhar ciclo do folato, ciclo do carbono, transsulfuração, olhar tudo o que tem de fisiopatologia levando à falta do sintoma. Então, quando eu chego na aula para amenizar o sintoma, a pessoa já me ouviu falando de todas as causas. Aí eu digo, tá percebendo que aquela pessoa que prescreve só um 5-HTP para quem está com depressão, por exemplo, ela está fazendo quase aquilo que a gente condena? E o que a gente condena? A gente diz que a indústria farmacêutica só ataca o sintoma, não ataca a causa. Mas aquela pessoa que acha que prescrever uma rodiola mais um 5-HTP para alguém que tem depressão está realmente de verdade atacando as causas, ela está fazendo só o que a gente condena. Entendeu? Ela está fazendo só o que a gente condena, que é o quê? Não é que a gente condena. Eu gosto muito assim de dizer assim, eu trabalho com o cérebro e em momentos de emergência o medicamento pontuais. é fundamental, sabe? Sim. Né? Com as doenças do cérebro tem momentos que a pessoa está em risco de vida, em risco social, em risco profissional, em risco sexual, em risco financeiro. Neste momento eu quero que o medicamento esteja lá. Só que é como a doutora falou, que fez a live contigo. Cara, ataca, acalma e ataca as causas. E ajusta e faz os ajustes, né? Existem pessoas que precisam do medicamento, talvez a gente vai conseguir trabalhar com doses menores, menos, né, polimedicação. Eu conversava com um psiquiatra que entrou na minha mentoria há um tempo atrás, e eu falei, cara, o que eu vejo é que, inclusive, a psiquiatria tradicional, ela ela já é aberta para o multifatorial. Muitas vezes o psiquiatra ele tem que inserir um antidepressivo mais um antipsicótico atípico, daqui a pouco tem que botar um benzodiazepínico, daqui a pouco tá pegando um anticonvulsivante num contexto que não tem nada a ver com epilepsia. Por quê? Porque os caras já têm essa visão múltipla dos neurotransmissores. O que eu faço, no fim das contas, Ícaro, é botar a base. É dizer, tá, mas o que está por trás da falta desses neurotransmissores? Ó, dia 11 e 12 de abril desse ano, eu faço meu curso presencial lá em São Paulo. Se puderes ir, fico feliz. Olha, para terminar então, eu Bom, queria que você, primeiro, como essa live não é só para profissionais de saúde, é para tá. a comunidade geral, me diga aí o que que um farmacêutico que sabe demais sobre cérebro, como é seu Uhum. caso, tá?
poderia pegar e falar para as pessoas sobre como cuidar melhor dos neurotransmissores do seu Perfeito. cérebro, tá? Recado final. E depois já emenda com falar para quem é seu Ah, curso, onde está seu material, suas redes, como marcar contigo. O espaço é teu, mas desde já, obrigado, viu? E eu espero não só virar aluno seu, tô te falando sério, depois eu vou te perturbar para saber disso, mas também que a gente faça outras lives, porque pode ter certeza que tudo que a gente conversou hoje, que você falou, vai ajudar muitas pessoas a darem uma clareada, tanto o profissional de saúde, que vai enxergar ferramentas, tá? Principalmente com o que você vai falar agora, quanto o leigo que vai pensar, caramba, eu não tinha pensado nisso, tá? Vai lá, obrigado, perfeito. Fabrício. Tá, então vamos lá. Falando para todo mundo, né? Falando para seres humanos, assim, eu diria que assim, eu sou um neurocientista que tem o privilégio de, desde 99, tentar entender esse cérebro bioquímico, anatômico e fisiológico que ele efetivamente é. E quando eu me pergunto assim, como ter um cérebro tranquilo, como ter um cérebro que sim varia, mas que volta rapidamente para a situação de controle, porque ter a ambição de que vamos ficar 7 dias por semana alegres, ou 7 dias por semana em paz, ou 7 dias por semana Não. no mundo zen, não existe. Não existe. Então acho que esse é o primeiro ponto, é estar diante de várias situações e ter consciência que o mundo é esse, que o cérebro um dia vai flutuar, mas que rapidamente a gente tem que voltar ao normal. E no fim das contas, tudo que a gente um dia pensou para a saúde física acaba valendo para a saúde mental. Então a gente tem que começar primeiro com o quarteto básico, que é uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade na alimentação, a prática de exercício físico e o controle do estresse. Mas aí dentro da palavra estresse, Ícaro, eu sempre gosto de colocar os estresses que às vezes a gente não percebe como estresse. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas olha para o estresse como o trabalho e o trânsito e assim por diante. Mas às vezes o estresse está no relacionamento entre as pessoas. Então, para que a gente vigie com muito carinho os nossos pensamentos e os nossos relacionamentos, para que eles não sejam realmente pontos de conflito e de estresse que perpetua. Eu sempre gosto de deixar claro, assim, às vezes um estresse é um me desculpa, que já tinha que ser dito faz uns 2 anos, mas ainda não foi, sabe? Ou um eu te amo, que a pessoa está esperando ouvir, mas ainda não ouviu. Pô, que Então, legal acho isso. que Legal você abordar isso. eu acho que esse é um ponto para mim fundamental para a saúde mental de verdade, entendeu? É o perdão e essa questão do relacionamento mesmo. Então, acho que isso que eu queria dizer para as pessoas é: se alimente bem, durma bem, faça exercício, cuide do estresse Hábitos de vida. e perdoe, né? E perdoe hábitos de vida. Acho que essa é a questão, Top. entendeu? E, cara, assim, é só meu nome e meu sobrenome, Fabrício Assini, lá no meu Instagram, no link da bio. A princípio, meus cursos são para profissionais da saúde, né? Eu sempre, lá na minha bio tá assim, eu simplifico e aplico a neurociência para profissionais da saúde que desejam se destacar no mercado. É isso que eu faço, entendeu? Então, eu tento tornar a neurociência mais fácil de ser compreendida, porque a princípio nem o médico, nem o nutricionista, nem o fisioterapeuta, nenhum profissional da saúde teve neurociência na graduação. Né? Tem os entusiastas que vão estudando, e o que eu faço é, cara, peraí, ó, é assim, funciona assado, desse jeito, organiza assim. Então eu sempre tento fazer isso, é tornar um pouco mais simples, né, mais real e aplicável para a prática clínica, né? Para que a pessoa Top. possa usar o que eu sei e crescer e ser feliz. É isso, cara. Te agradeço o convite. Nossa, bom demais. Eu vou postar essa live em todas as minhas redes, se você me permitir, Permito, tá? permito, tranquilo, tranquilo. Fazer cortes dela também e tudo, porque sabendo que eu vou fazer seu curso, e é sério, tá? Eu vou divulgar que tô lá e tudo, e quero incentivar outros colegas a fazerem também, porque teve uma imagem que eu vi recentemente que me chamou muita atenção. Eu não sei se você lembra de um dos episódios do Predador, aquele filme que a gente viu no passado com Nossa, Arnold muito Schwarzenegger e antigo. tudo. Tá. Ah, Então, que ele pega e abre uma pessoa e arranca o que a pessoa é. E, na verdade, o que ele arranca? Olhos, cérebro e a medula. aham. E eu vi uma imagem dessas esses dias que me lembrou do Predador. Do seguinte, você é isto aqui, o resto é roupagem. É, E no isto aqui, nós somos o quê? Cérebro, prolongamento de percepção do cérebro, que são os olhos, e a medula que vai para a roupagem. Hoje em dia, com implantes neurais e tudo, você pode colocar a roupagem que
for nessa estrutura que é você, o cérebro e a medula. E eu pensei assim, caramba, como Deus, você é cristão, né? Como Deus é bom, né? Eu estava pensando, com o tanto de curso que tem disponível por aí, eu não estou afim de fazer uma coisa geral, porque, graças a Deus, eu já sei bastante do geral, né? A gente sempre tem o que aprender, mas bastante do geral. Mas assim, eu sempre gostei muito da neurociência e lembrei do predador. Vamos começar então pelo que a gente é, né? O cérebro, o olhinho e a medula. Então, vou pro seu. Vai ser top. Ó, vamos lá, Obrigado, vamos viu? lá. Valeu. Um abraço, fica Deus bem. Boa abençoe noite. você e Amém. família. Um É, abraço. tchau, tchau.